Oi, pessoal. Decidi gravar esse vídeo para compartilhar algumas dicas de como montar um plano de estudos, como é que eu estou me planejando para estudar em 2026 e como fazer isso quando a gente não tem a data de uma prova, não tem o edital aberto. Isso está sendo uma nova complexidade para mim. Eu estava estudando sempre quando sai um edital, mas eu já tô ciente assim que para chegar competitivo num concurso de alto nível, principalmente na área fiscal, área de controle, eu tenho estudado mais para controle, a gente precisa estudar com uma antecedência maior. E eu montei um plano aqui com base na minha experiência nos concursos anteriores. Já tive bons desempenhos em concursos de ser aprovado no cadastro de reserva. Recentemente fiquei em segundo lugar no concurso para engenheiro químico na USP de Lorena, mas sinto que ainda preciso melhorar, sobretudo se eu quiser ser auditor na área de controle, que eu estou competindo muitas vezes com qualquer formação, assim, que são cursos para nível superior de maneira geral. Bom, acho que a primeira dica que eu dou para as pessoas é selecionar a área que você tem interesse. Acho que talvez tenha sido um erro que eu fiz, de ir prestando sempre que saía um concurso com um salário legal, ou na cidade que eu gostaria de morar, ou funções que eu gostaria de desempenhar, assim, que eu acharia que seria um trabalho ok, mas é importante a gente ter um certo foco, assim, porque são muitas disciplinas, não dá para focar em tudo, parece que você tem que fazer várias graduações assim para passar todo o conteúdo de um edital. Muitas vezes em poucos meses a gente não consegue. Então a primeira coisa é definir a área que você tem interesse de prestar. Acabei decidindo pela área de controle, então tribunais de contas, controladorias. E aí, o próximo passo é verificar quais concursos já estão com editais, concursos solicitados, autorizados ou com banca definida. Então, por exemplo, agora para 2026, já estou mapeando que possivelmente vai sair o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, dá para sair também o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Acho que CGU solicitou vagas, TCU também possivelmente sai um concurso aí fim de 26 ou 27, então são esses cursos que eu meio que selecionei. E acho que uma dica também interessante de compartilhar é verificar se existem cargos para qualquer formação, se você pode prestar aquele cargo, que acho que isso também foi um erro que eu acabei fazendo. Eu já tenho duas graduações, eu sou formado em engenharia química e sou formado em filosofia também, terminei filosofia no ano passado. Em muitos concursos da área de controle, alguns deles, na verdade, têm uma certa restrição em relação às formações. Alguns delimitam na lei do cargo, assim, de que quando o cargo foi criado, eles delimitam que você tem que ser formado em contabilidade, administração, direito, umas áreas específicas. E, por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem essa limitação para só quem é engenheiro civil, então acaba não podendo assumir caso eu passe nesse concurso. Então é bom saber se você gostou de uma área, se você pode prestar aquele concurso, quais são os pré-requisitos para o cargo, né? Tem alguns cargos que exigem, por exemplo, bacharelado, e tem pessoas que têm tecnólogo, então ficar de olho nessas questões. E aí acho que o próximo passo mapeou os concursos que você estão para abrir, que você tem interesse, é buscar o edital do concurso anterior, olhar os editais anteriores desses concursos para verificar as matérias que caem em todos eles, as que mais caem, as que você mais precisa estudar. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, aqui, por exemplo, peguei o edital anterior do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, geralmente, eu pego o edital após as certificações mesmo, e dou uma olhada principalmente nas disciplinas, peso das questões, que cai mais, tudo mais. Peguei também do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Sobre o do TCDF, vale a pena dizer que ele é um concurso mais recente, então talvez eu possa aproveitar mais coisas no meu plano de estudos, né, que foi o que eu acabei fazendo, mas não vai abrir vagas para auditor, vai abrir só para analista administrativo de controle externo. Então, ficar de olho para pegar as disciplinas que vão cair mais nesse analista. Esse é um concurso que tem muitas disciplinas. O bom desses dois concursos que eu selecionei aqui, que os dois são banca Sebrasp, então na hora de resolver questões, eu consigo focar nessa banca. Então, geralmente abro um arquivo do Google Docs para colocando as informações principais sobre como que foi a prova, então quantos itens, se tinha peso, se tinha discursiva ou não.
crio o que a gente chama de edital verticalizado, né? Então, colo todas as disciplinas e vou colocando com formatação de título para ficar até mais simples e eu poder criar um sumário depois e visualizar melhor. Vou pulando link e tudo mais. Eu sei que é um trabalho, mas são só alguns minutos, 20 minutinhos, 30 minutos, você organiza esse documento, é bom para você visualizar e entender o que você vai priorizar. Então, eu organizo assim e vou entendendo o tamanho das disciplinas, o que cai. E aí isso me ajuda também bastante a priorizar. Nesse caso do TCDF, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, uma coisa que eu percebi que caiu para o auditor, mas eu não acabei me confundindo na hora de colar, eu colei as disciplinas para auditor e não para analista. Aqui tinham muitos direitos civil, penal, previdenciário, empresarial, mas na área de controle em geral não costuma cair todos eles. Eu acabo estudando mais constitucional e administrativo, que é o que eu vou acabar priorizando, e eu não vou estudar 18 matérias, humanamente impossível, assim, acho que a minha estratégia é começar com menos matérias, não estudar matérias específicas do Distrito Federal, então lei orgânica, regime jurídico dos servidores, deixar isso para estudar no pós-edital, e selecionar as disciplinas que acabam caindo em mais concursos, né? Então, os direitos que eu já comentei, controle externo, auditoria governamental, AFO, né, Administração Financeira Orçamentária, contabilidade aplicada ao setor público. E como eu criei esse canal aqui para compartilhar um pouco de conhecimento e eu tenho mais facilidade com estatística, raciocínio lógico, vou continuar estudando, resolvendo questões aqui pro canal, assim, porque acho que vai me manter ativo e até vai me ajudar a continuar me aperfeiçoando nessas disciplinas. Então, selecionei 11 disciplinas, e aí dá até para eu apagar aqui depois essas disciplinas, e aí eu abro uma planilha, colo numa planilha, coloco a disciplina, então de qual prova que ela fez parte, da P1, da P2 ou da P3, o nome da disciplina, coloco o nome resumido para ficar mais fácil depois a próxima parte de montar o ciclo de estudos, o meu planejamento semanal e visualizar, coloco a quantidade de questões que eu imagino que vão cair para cada uma dessas disciplinas, se tem peso 2, peso igual para todas elas. Aqui eu acabei colocando um peso 2 nas da P3 porque tinha prova discursiva e eu vi que a prova discursiva era com base nos conhecimentos da parte especializada, da P3. Então, eu sinto que eu vou precisar me aprofundar, tá mais sólido assim nessas disciplinas, e já eram disciplinas que eu estou estudando mais, então contabilidade acho que é uma matéria bastante difícil, AFO também, então tenho estudado mais para ganhar mais proficiência e me destacar em relação aos outros candidatos. E acho que um outro ponto importante que eu acabo avaliando na hora de montar um planejamento é o tamanho da disciplina, né? Então, às vezes a disciplina é difícil, eu sei pouca coisa, mas é uma disciplina curta, assim, são poucos itens, são 2 leis, por exemplo, e tem disciplinas que tem 20 itens. Então, aqui eu coloquei uma pontuação de 1 a 8 conforme a minha habilidade, conforme o tamanho, número de itens que eu preciso estudar, e aí isso vai dando uma ponderação. Isso só para eu visualizar melhor as disciplinas que eu vou precisar dar mais foco ou não. Pode ser algo mais não tão matemático assim, mas acho que isso tem me ajudado bastante. Então eu faço uma multiplicação para entender as disciplinas que eu vou acabar priorizando, né? Então já imaginava. Essa de economia do setor público e regulação não cai em todos os concursos, mas cai em alguns e eu sinto que eu não sei muito, né? Porque eu acabei não precisando estudar antes. Então eu coloquei aqui para estudar e acho que pode ser interessante, mas eu vou acabar priorizando mais contabilidade, auditoria governamental, que essas caem com mais frequência. E aí eu crio uma nova aba e vou colocando 2 disciplinas por dia assim, no meu ciclo de estudos para organizar melhor. Então eu vou selecionando aleatoriamente mesmo, uma mais pesada, assim, mais exatas, mais humanas, enfim, tento dando uma intercalada conforme que eu acho que vai funcionar para mim, mas o importante é ir ajustando sempre que você sentir assim que existe a necessidade. Aí eu coloquei 2 disciplinas para cada dia, e aí como eu vou priorizar mais contabilidade, auditoria governamental, repeti elas aqui para eu conseguir passar por elas mais vezes no meu ciclo de estudos. E aqui eu coloquei um tempo menor para as disciplinas que têm um peso menor, que é estatística, língua portuguesa e raciocínio lógico. Por mais que a língua portuguesa seja importante, tem em todos os concursos, mas eu sinto que nas provas que eu já fiz eu acabo me destacando, assim, tendo um desempenho legal assim, em relação aos outros candidatos, já tenho uma boa base nesse sentido.
E aí coloquei um dia para revisões e questões, e a ideia é repetir o ciclo. O último concurso, o último ciclo que eu fiz, que foi para a Controladoria do Estado de São Paulo, eu fiz um ciclo de 7 dias e pensei de segunda domingo, assim, para ficar mais fácil de lembrar o dia, mas agora eu vou tentar fazer isso de não se importar do dia 1, não precisa ser necessariamente a segunda, e se eu não estudar um dia, eu continuo no dia seguinte, acho que isso pode funcionar melhor. Mas vamos sentindo, e aí eu vou adaptando, talvez eu faça outros vídeos para comentar como está sendo uma evolução, que acho que a ideia desse canal também é eu conseguir ter mais constância, e me obrigar assim, a estudar, a compartilhar, acho que isso pode ajudar. E aceito também dicas, não sei o que vocês fazem, se essas dicas foram úteis também. E aqui embaixo eu vou fazendo um relatório, eu tinha desde outubro, que foi quando eu comecei a estudar para a controladoria, eu fui marcando, eu já paguei aqui até dezembro, só deixei essas duas linhas de exemplo aqui para mostrar como eu faço. Então, eu coloco o que eu pretendo estudar, ponto 1 e 2, ponto 1, a hora que eu inicio e a hora que eu termino, e faço alguns comentários se eu estudei teoria, se eu fiz exercícios, para entender na hora de continuar no próximo dia que eu chegar naquela disciplina. E aí a ideia é fazer isso, começar hoje com contabilidade aplicada ao setor público, administração pública, e vendo como que acontece. Acho que de dicas que eu tinha era isso. Posso deixar essa planilha também disponível aqui na descrição, caso vocês queiram usar como base, mas acho que tem outras disponíveis na internet que são bem interessantes também, mas acho que o importante é cada um entender o que funciona mais e não se apegar tanto à forma, assim, né? Tipo, ir fazendo, e se necessário adaptar, porque a gente sabe, o mais importante é estudar, né? Então, estudar, continuar estudando, mais do que ficar planejando demais. Então, acho que é isso que eu pretendo fazer. Acho ponto importante também de comentar sobre métodos de estudos, né? Que talvez eu faça outro vídeo também comentando como que é a minha rotina de estudos, mas eu gosto de essas matérias, assim, a maior parte delas eu já estudei para outros concursos anteriormente, agora em 2025, então eu tenho uma certa base, então a minha ideia é fazer bastante exercício, às vezes até começar com exercícios e voltar para a teoria só se necessário, ou ir para a teoria de pontos que ainda estão meio fluidos, e aí eu procuro conteúdos na internet mesmo, videoaulas, se o assunto é muito difícil, então contabilidade eu acabo buscando mais videoaulas, mas nas outras direitos eu acabo pegando a lei mesmo, Constituição, a LRF, a lei de licitações, vou pegando as leis, vou fazendo meus grifos, eu também acho que uma coisa, eu já tenho um hábito de estudar assim, desde a época do ensino médio, vestibular, e eu percebo que eu aprendo melhor escrevendo, né? Então, fiz uma questão, errei alguma coisa, eu aprendi uma coisa nova, eu tenho um saquinho para cada disciplina e eu vou colocando resoluções de exercícios ou alguns resuminhos que eu vou fazendo. Acho que uma coisa que talvez seja interessante que eu faça para não perder muito tempo, eu faço isso tipo, depois que eu erro, assim, não no início, assim, porque no início a gente pode acabar priorizando muitas coisas e não são resumos tão longos, são algumas páginas, e não é bem um resumo, eu vou fazendo algumas anotações, alguns esquemas, assim, e tento deixar isso bem livre, escrevo bastante também, talvez fazer treinos de discursivas também, então às vezes eu pego só uma folha no caderno e tento resumir aquilo que eu aprendi, e é isso. Acho que passei por algumas dicas iniciais, acho que gostaria de escutar de quem caiu nesse vídeo, que o YouTube recomendar esse vídeo, o que você faz de diferente, se essas dicas são úteis, o que talvez eu precise ajustar também, porque a gente vai conversando e vai se ajudando também né, nessa jornada de estudos, que às vezes é meio solitária, e sei que também fim de ano, né, um período difícil de estudar, né, porque a gente tá com a família, viagem e tudo mais. Eu acho que uma coisa que faço também, baixar o aplicativo de um sistema de questões no celular, então uso do Estratégia, que não tem limite de questões para resolver e é gratuito, a partir de questões, tem alguns cadernos salvos, você pode montar os seus próprios cadernos. Por lá, vou resolvendo as questões, mesmo que eu esteja fora, assim, pelo menos umas 10 por dia, assim, para me manter em contato com os conteúdos.
Bom, mais forças aí pra gente. Não tem dia para começar, não precisa esperar dia 1º de janeiro para começar as coisas. 27 de dezembro pode ser um bom dia também. Eu vejo bons estudos e que a aprovação aí venha pra gente. Não só a aprovação, mas a convocação e a posse. Então, tchau. Bom final de ano.